Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma conversa lúcida, assim espero. Com vocês aqui, Samuel Antos Chechnen, professor, psicólogo, advogado, filósofo, trazendo um tema para lá de interessante sobre a honestidade com nós mesmos. É a maior das honestidades. É o princípio, na verdade, de qualquer outro tipo de conhecimento, porque do filtro das nossas percepções, sejam elas sensíveis, daquilo que a nossa sensação capta, ou racional, daquilo que nós conjecturamos a respeito de alguma coisa, através de pensamentos, de uma lógica. Essa lógica, pessoal, vai ser construída através dessa honestidade com nós mesmos. Eu tirei esse tema de um livro que eu adquiri em 1998, a livraria Paulus, perto da Praça Rui Barbosa, aqui no centro de Curitiba. E o autor John Powell e Loretta Brady trazem o tema arrancar máscaras e abandonar papéis. Naquela época, eu ainda jovem, saindo da adolescência, né? Não tinha muita noção do que era ser sincero comigo mesmo, e talvez até hoje eu não tenha ainda. Muitas vezes eu fiz sinceridade para não doer tanto em algumas situações dentro dos laços sociais. Mas naquela época, os insights eram diferentes sobre mim mesmo. É uma década em que se pensava diferentemente. E eu, obviamente, devido ao fato de eu estar na minha juventude, pensava diferentemente. Então, mas naquela época eu já conjecturava, né, do que eu queria para mim, o que eu gostaria de ser para mim mesmo, para os outros. E, enfim, desse livro que eu carrego comigo até hoje, me veio esse insight. Dag Hammarskjöld, um secretário das Nações Unidas daquela época, ele falou o seguinte, que nós deveríamos, como ser humano, explorar muito mais nossos espaços internos do que os espaços externos. Hoje em dia, quando a gente vê essa corrida para chegar em Marte, para lançar tantos satélites, para voltar a pisar na Lua, né? Desde 1969, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, foram outras poucas vezes que isso aconteceu, ou seja, de explorar tanto esse universo externo, o Dag falava que seria melhor explorarmos aqui dentro o nosso interno, que é uma vastidão de coisas a serem conhecidas ainda. Nosso cérebro é impressionante, o seu funcionamento, e nós somos impressionantes. Eu, a cada dia, trabalhando em clínica, trabalhando com o ser humano, com alunos em geral, me espanto dessa diversidade, né? Em Hamlet, uma obra de Shakespeare, no ato 1, na cena 3, Apolônio, um idoso, dá conselho para Laerte, e ele diz assim: isto acima de tudo, sejas verdadeiro contigo mesmo, e deverá suceder como a noite é o dia, que não poderás então ser falso mais com ninguém. Apolônio está dizendo o seguinte: para de ser cínico, cara, contigo mesmo. Para de querer camuflar aquilo que sente, aonde dói, aonde sente alegria, e às vezes burlar essa alegria para manter
a suposta alegria de terceiros, sucede em pensamentos corriqueiros a respeito da sua lealdade consigo mesmo, da sua honestidade, né, para os seus preceitos, os seus princípios, para as suas emoções, para os seus pensamentos, e automaticamente nunca mais vai querer ser falso com mais ninguém. Independente de como hajamos, sempre terá alguém que vai discordar do nosso comportamento ou vai desgostar do nosso comportamento. Então, dessa premissa, podemos concluir que, independente se eu ajo de uma forma falsa comigo ou verdadeira comigo, alguém vai achar defeito nisso. Então, é melhor que não sejamos cínicos, que não nos traiamos para beneficiar um terceiro. E, aliás, a gente vai beneficiar o terceiro se realmente a gente fizer algo por nós mesmos, que é a maior das coisas, ser honesto conosco mesmos. O primeiro obstáculo de tudo isso, né, está dentro de nós mesmos. Já dizia o bom e velho Sócrates: conhece-te a ti mesmo, se esforça para que isso aconteça. O próprio cara que trouxe a concepção de cinismo, Antístenes, chega e diz: busca com muita coerência, busca com muito esforço a coerência entre o teu pensamento e a tua ação. Por óbvio, o que eu penso, assim eu devo agir. Você pode me perguntar: mas Samuel, um psicopata não é o termo correto hoje em dia, né? Um cara que tem um transtorno antissocial e na sua natureza age dessa maneira, ele deve seguir exatamente os seus preceitos internos? Por exemplo, matar alguém? Não. Isso aí é um assunto para uma outra discussão, né, externa, referente à questão de moral e do direito, mas não, porque atinge de uma forma muito negativa terceiros. Então, voltando à ideia de que o primeiro obstáculo é dentro de nós mesmos. E Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo para poder conhecer melhor essa humanidade. Devemos cultivar o desejo de sermos honestos com nós. É um hábito. Assim como levantar e tomar o seu café da manhã, deve acontecer de eu cultivar o desejo de ser honesto comigo mesmo, e mesmo que travando batalhas gigantescas, trazer à tona a verdade do eu, num processo de construção constante. Devemos examinar nossas sensações, percepções, emoções e motivos o tempo todo. Se você pensar bem, nossos sentidos recebem milhares de informações o tempo todo. E essas informações vêm cruas. O mundo, a tal como nos aparece, ela vem cru. O que dá o molde para tudo isso é a nossa percepção sobre aquilo. A nossa organização dessas sensações, o que a gente chama de percepção. Um quadro de Van Gogh, que está fazendo jus à camisa que eu uso hoje, né, o Girassol de Van Gogh, é apenas um quadro de Van Gogh se eu não tiver a percepção estética sobre aquele quadro, se eu não tiver uma percepção do que é um quadro de Van Gogh. Então, a gente precisa organizar tudo conforme nossa forma pessoal de ver essas situações. Os negativos verão as coisas como mais negativos, os positivos verão as coisas como mais positivos. Eu posso ter uma visão mais neutra da situação, mas a gente vai ver que, conforme a gente constrói essa percepção do mundo, é assim que a gente vai agir. É assim que a gente vai se comportar e é assim que a gente vai sentir.
porque das percepções resultam as nossas emoções. Se eu percebo o mundo como um lugar tenebroso, diga-se de passagem, os depressivos, a emoção não pode ser outra como um humor depressivo. Como me sinto referente a um evento, vai fazer com que eu conte a história daquele evento de uma forma positiva ou negativa. Como se me sinto referente aos que estão à minha volta, é o que vai dizer se essa pessoa é boa ou ruim. Sentimentos em si, eles não são bons e ruins, são sintomáticos, trazem dados de como eu processo a minha realidade. Essa é a grande verdade. Você que já esteve numa festa gigante com uma sensação de estar sozinho, numa solidão, mesmo estando cheio de pessoas naquela festa, sabe exatamente do que eu estou falando. Tratar os nossos motivos. Fazemos sempre por algum motivo, alguma coisa. A gente chama isso de truísmo psicológico. E esta razão está contida em nós. No final, tudo que fazemos é uma reprodução disso que a gente pensa sobre o mundo. E a gente vai ser feliz tendo poder, sendo feliz, reproduzindo, sexualmente agora falando. Qual é o parâmetro para dizer que as minhas atitudes e o meu comportamento é decente, ou pelo menos vai de encontro com o que eu penso, dessa honestidade comigo mesmo? Qual o processo pelo qual chegamos às nossas decisões interiores, né? Gosto muito de citar Kant aqui, que eu não devo usar o outro como um meio para chegar aos meus objetivos, mas como um fim em si mesmo. Ou, de uma outra forma, no imperativo categórico, age de tal maneira que o teu comportamento seja imitável em qualquer lugar da Terra. Isso não é fácil, né? E até eu questiono, com todo respeito ao Kant, né? Que é esse comportamento invejável no outro canto da Terra? Aí entre fatores culturais e sociais, enfim. Como preferimos expressar as nossas ações? Com sinceridade por causa de nós mesmos? Ou o que o outro espera ouvir? Aqui existe muita coragem para dizer quem nós somos. Esse caminho é muito difícil e até eu cito o fato, naquela passagem, Jesus Cristo fala: é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pois eu digo, usando parafraseando Jesus Cristo, que é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um homem que não pensa sobre a sua honestidade para consigo mesmo, sobre o seu caminho, entrar no reino da felicidade, entrar no reino das sensações, das emoções que condizem com a sua existência. Nós temos que ter responsabilidade sobre as nossas decisões. E responsabilidade se eu vivo reclamando, minha esposa é ruim, meu esposo é ruim, meus amigos são ruins, a cidade que eu vivo é uma merda, meus amigos são insuportáveis, odeio o meu trabalho, né? Você pode até discordar de mim, mas sou uma grande falsidade, porque eu poderia perguntar para esse sujeito, parafraseando Freud, qual a tua responsabilidade sobre toda essa bagunça da qual você tanto reclama? São suas escolhas. Então, estou sendo cínico comigo mesmo? Estou sendo mentiroso para comigo mesmo, fazendo todas as escolhas e desgostando disso? E a coragem de dizer: esse não é o caminho para mim? Uma boa percepção do meu ato, do meu papel escolhido e os motivos são o primeiro passo para uma honestidade conosco. Ser honesto
comigo é desistir de muitos papéis de delírios coletivos, de devaneios coletivos, de desejos de terceiros, da falsidade alheia, da percepção deturbada e olhar para mim. Qual é a minha obra? Qual é o meu ato? Qual é o meu comportamento, se é honesto, referente às minhas atitudes internas? Às vezes precisamos de um autoajuste, para fazer uma propaganda pessoal nossa, de ter maior potência no existir, né? De fazer com que realmente a gente possa contemplar-nos nesse mundo de uma forma mais honesta. Deveríamos tentar aprender quem realmente somos e não dizer quem deveríamos ser. Deveríamos tentar aprender quem realmente somos e não dizer quem deveríamos ser. É muito grande a lacuna entre dizer quem somos e nos comportarmos como somos. Eu posso dizer isso para todo mundo, até que outro saque realmente, através do meu comportamento, dos meus sintomas, dos meus lapsos, das minhas projeções, dos meus deslocamentos, quem realmente eu sou. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, essa é a mensagem de hoje. Essa mensagem desse pequeno projeto que iniciou há pouco tempo, dessas divagações samuelinas, que espero que esteja contribuindo para você, para os seus conhecidos, para os seus amigos. E se você gosta, assista de novo, curta, tanto no YouTube ou no Spotify, divulgue os canais para que a gente possa pensar sobre assuntos tão peculiares e tão necessários como sermos honestos com nós mesmos. Fica aqui o meu abraço.